propósito do 25 de Abril, dos 40 anos de 25 de Abril, acontece ter hoje aqui ao meu lado alguém que aqui na TVL já anda ao nosso lado há alguns meses, mas hoje particularmente ao meu lado e parado e sentado. E porquê? Porque estamos em vésperas do 25 de Abril e Alexandre Honrado, é dele que estou a falar, está em véspera do 25 de Abril. 25 de Abril é um livro que vai ser, é o título de um livro que será lançado amanhã, Alexandre? Amanhã, véspera do 25 de Abril. Amanhã, véspera do 25 de Abril. Exatamente. Mas que eu, felizardo como sou, tenho já aqui um exemplar que posso, enfim, mostrar, embora não muito bem, porque também não estávamos muito preparados para fazer aqui a apresentação do livro, mas um livro com um grafismo interessante, muito interessante, lindíssimo para crianças, apelativo, e no qual o Alexandre Honrado pretende, enfim, e vamos acreditar que vai conseguir mostrar às crianças, pelo menos em certas idades, aquilo que foi, algo daquilo que foi o 25 de Abril de 1974. Alexandre, obrigado por estares aqui. Diz sempre isto. Não, eu Portanto, é que digo. Eu digo vale obrigado, pena, Sr. Diretor, por ter convidado. Agradeces Eu agradeço. convite. Trocamos galhardetes, trocamos cravos. E eu agradeço-te o teres aceito o convite. Muito obrigado. É sempre assim, faz parte das regras. Independentemente disso, eu quero aproveitar para te conhecer e mostrar aos nossos espectadores um bocadinho mais daquilo que é a tua vida e, por exemplo, tal como brincavas comigo antes de começarmos o programa, quando é que começaste a escrever? Olha, para já, pergunta que já, fazem é a sempre, pergunta que se faz. É a é a pergunta que se centésima faz. vez, paciência. Não mas faz olha, mal, e é uma pergunta clássica à qual eu às vezes respondo de uma forma mais subversiva. E como estamos a falar de 25 de Abril, acho que é isso que se impõe. Só antes de começar a responder-te, e vou responder-te já de imediato, vou dizer-te que as ilustrações que tu destacaste são de uma querida amiga que é a Maria João Lopes. E a Maria João Lopes já fez mais coisas comigo e irá fazer mais. E estamos num projeto juntos, que é um projeto de revisitação de memórias, mas para os mais pequenos. Vamos tentar explicar-lhes que há memória, há um sedimento da vida que não deve perder-se na história. Depois perguntas-me, tu quando é que eu comecei a escrever? Exatamente. Exatamente, era a pergunta. Ainda antes da quarta classe. Muito antes. Eu comecei a escrever aos 2 anos na parede do quarto. Eu risquei a parede toda e a minha mãe teve uma inteligência que poucas mães terão tido quando as crianças lhe riscam as paredes. Deu-me uma caneta própria, que era um giz, não era exatamente uma caneta, e deu-me um local próprio para eu fazer garatujas, que foi um quadro preto de ardósia. Eu comecei a usar aquele giz nas minhas garatujas, garatujei muito, 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 e um dia devo ter feito qualquer coisa como um triângulo, e descobri que esse triângulo podia ser tudo. Podia ser a letra primeira do meu nome, que é o A de Alexandre, podia ser um telhado, podia ser um nariz de palhaço, podia ser um chapéu do mesmo palhaço, e poderia ser a letra A. Eu entrei lá para dentro, nunca mais saí das letras, e foi ali que eu descobri o grande prazer de criar palavras. Criei pequeninas palavras, que eram pequenas carruagens de comboio, como eu dizia, juntava-as em frases e um dia dei comigo a fazer percursos na escrita. Percursos ingênuos, porque era muito pequeno, mas foi ali naquele quadro preto que eu comecei a escrever. Convém só esclarecer para quem nos está a ver e tem menos de 30 anos que um quadro de ardósia é uma espécie de um iPad, uma coisa que existe agora. Porque quadros de ardósia já não existem. Mas olha que eu faço sempre a experiência e pergunto nas muitas idas às escolas que eu faço se as crianças ainda sabem que é um quadro de ardósia e em 98% dos casos têm-me dito que sim, que sabem. É uma coisa curiosa. As crianças são muito benevolentes julguei. Não. Mas há uma coisa que é muito assustadora, eu vou dizer-te. Quando eu lhes pergunto também, devolvendo as perguntas que elas me fazem, quando eu faço uma pergunta, o que é esta?
E honrado, sabem o que quer dizer? Nenhuma sabe. Ah, Então é um país que ainda sabe o que é um quadro de ardósia, porque é um país mas, antiquado em alguns aspectos, mas o honrado, que tem a ver com uma característica própria, a honra e o cumprimento da sua própria palavra, não sabem, porque também se calhar há uma outra cultura que foi ficando de raiz que desapareceu e outra que foi ficando de raiz que não está lá. essa comparação obriga-me a perguntar-te o seguinte: não sabem ainda ou já não sabem? Nunca ouviram falar, simplesmente. Nunca ouviram falar da palavra Então já não sabem. ou do próprio significado. As crianças normalmente reconhecem coisas. Há um primeiro período de educação muito fértil, que é quando nós somos bebés mesmo, em que o nosso cérebro é uma espécie de porta aberta para tudo o que vai entrando. E as escolas fazem depois o reativar daquilo que já entrou. E começam a dirigir-nos para outros sítios. As crianças nunca ouviram falar da palavra, não a têm no seu cotidiano e, portanto, não sabem o que é que ela significa. Não é grave. É mais grave que o valor absoluto da palavra não exista na sociedade. Portanto, por isso é que elas não o conhecem. E às vezes, quando há a exceção de 1 em 1000 que conhece, é porque ouviu uma história de jogo de computador ou de desenho animado em que a honra do herói tem que ser defendida. E aí às vezes aparece um honrado por aí. Eu sei que é o que é honrado. E também às vezes, muito raras vezes, aconteceu-me uma vez, através da linguagem e do vocabulário do futebol. A honra do clube, a honra mantida, a honra... Alguém sabia o que era a honra para o futebol. Se a honra saiu da escola, não é muito cruel esperarmos que ela exista depois, mais tarde. Não vamos responsabilizar a escola. A honra não entrou na escola, não saiu dela, não entrou, porque não está na sociedade. O que entra nas escolas é o reflexo da sociedade. Mas já esteve. Já esteve. É como dizer a televisão é má. Não, a televisão reflete o que nós somos na sociedade. Claro. Ou outra coisa qualquer. Se tivermos uma boa televisão, temos sempre um bom resultado. Se tivermos uma boa escola, temos um bom resultado. Já esteve na escola, a palavra, não está agora. Mas também, eu não sou de chorar em leite derramado, como diz a frase feita. Não é nada disso. Isto é uma derivativa da Entraram outras palavras, entrou coisas muito mais ricas. Que não era bem a entrevista, não mas era entrou, bem entrou em lugar da honra muitas outras coisas. Mas eu creio que veio muito a propósito, e mais ainda a propósito da época do 25 de Abril, que se pretendia ser uma retoma, um exacerbamento daquilo que fossem ações honradas, que fossem atitudes de honra e cumprimento da honra que, como tu dizes, nem na escola agora se fala nela. E que é curioso, porque sendo um golpe de Estado militar, e a honra está muito presente no que é a prática militar, não haver a honra hoje é uma coisa interessante. Posso dizer-te, eu tenho sempre aquele exemplo, eu sou um dos biógrafos de algumas figuras militares, uma delas, a tentar investigar já há uns anos, o Almirante Rosa Coutinho, que me atrai imenso como figura. O Almirante Rosa Coutinho, que foi muito polémico na fase do PREC e tudo mais, um dia, um general que comandava todos os soldados que estavam em ação revolucionária da época, disse-lhe: acabou a tua função, volta aos quartéis, volta à casa, não faças mais nada. E ele fez, porque cumpriu como honra militar que tinha, cumpriu uma ordem. Mas os militares cumprem ordens. Cumprem ordens, sim. E, portanto, não haver a honra num país que é devido à classe intermédia, obviamente, que é os capitães da hierarquia militar, um país a quem devemos, aos militares, o facto de existir neste momento da maneira como está e como esteve, não haver a palavra honra é uma coisa que me surpreende, mas não é disso que vamos falar agora. E cumprem ordens sem subserviência, cumprem ordens com o sentido do dever que devem respeitar e que juram respeitar. Mas, de facto, estamos a afastar-nos completamente. Do 25 Embora haja um soldado na capa. Há aqui um soldado. E este soldado, olha, e recordou-me agora, este soldado está a falar para um megafone ou para uma vuvuzela. É uma espécie, é um misto, mas é um megafone mesmo. É megafone. Porque em 74 não havia vuvuzela. A vuvuzela, como tu sabes, é um instrumento muito completamente não, mas é um instrumento da América Latina muito primitivo e muito primário. Possibilita-te aumentar o som, como qualquer mão em concha, consegues fazer isso. Claro. Megafone mas é de facto a pilhas, provavelmente, é de facto um megafone, e foi por um megafone destes que o Salgueiro Maia anunciou e falou, enfim, à população que o acompanhou no Lar do Carmo
vai fazer agora 40 anos. Megafone, que não sei se sabes, esteve na mão do Sousa Tavares, do Tareco, do velho pai Sousa Tavares. Sousa Tavares, na mão do filho do Mário Soares, que estava ao lado do Sousa Tavares também, e que depois esteve na mão do Salgueiro Maia, e que foram as pessoas que primeiro fizeram intervenções ali naquela zona. Alexandre Honrado, tu és um escritor com centenas de títulos publicados. Não centenas, mas estou à beira da centena. Estou a ir para a centena. Cada vez, eu já perdi um bocadinho a conta. Eu sei que houve uma professora queridíssima que fez uma montagem de 60 capas minhas e não estão lá todos os livros, faltam para aí 30 e tal. Portanto, eu devo estar na ordem das centenas. Com o 25 de Abril, que é este, que acaba de sair, saíram as reedições de 2 livros esgotados há muito também. E, portanto, todos os dias acontece mais um livro. E todos os dias tenho mais um. Como sabes, eu ganhei este ano um dos principais prémios literários portugueses, que foi o Prémio Maria Rosa Colasso, o Prémio Cidade da Almada. O livro está a sair e, portanto, eu já não sei se vou contar também com esse, se vou contar com os anteriores, se é o próximo que eu estou a escrever, se é o próximo que eu vou entregar. Portanto, no meio dessa imensidão de amigos muito queridos, que são os meus filhos, os meus livros, terei à volta de 100. Estou a ir por aí. Não é isso que faz o escritor, aliás. Não é isso que faz o escritor. Quem faz o escritor são coisas muitíssimo mais definíveis e exatas. É haver leitores para aquilo que nós escrevemos, claro e é haver edição, e é haver uma continuidade da cultura num país, como sabes, que tem andado aos zigue-zagues. Nem Ministério da Cultura tem. Mas sabes, por exemplo, quantos livros estão editados? Quantos volumes, 90, quantos exemplares existem? Não, exemplares. Meus? Sim, portanto, ao fim e ao cabo... Não, eu sei que ultrapassei 8 milhões de livros vendidos, que é uma coisa diferente dos editados. Também porque, de há uns anos a esta parte, eu entrei em mercados internacionais, tenho edições em outros países. Eu ia-te falar nisso. Comecei por ter a primeira edição fora. Quantas traduções tens? Já são muitas, eu não faço ideia, mas sei que eu comecei por editar em 2 editoras espanholas. Até tenho a curiosidade de ter livros lançados primeiro em Espanha, que foram traduzidos para português, o que é uma coisa bem curiosa. A partir de Espanha foi o lançamento desses mesmos títulos para o mercado de língua castelhana, embora às vezes seja adaptado. Eu faz exatamente agora um ano estive na América Latina a lançar livros em vários sítios, e alguns que foram editados por editoras locais com línguas do castelhano local que é adaptado. É a mesma coisa que tu dizeres, eu tenho um livro em português, outro em mirandês e outro em alentejano. Ou como em Espanha, as minhas edições desdobram-se não só no castelhano, língua mãe da maior parte do território, mas também em basco, mas também o euskera, portanto em línguas menos conhecidas. A partir daí vieram as edições noutros países. Depois há edições normais em outras línguas. A curiosidade, talvez no meio disso, as línguas mais comuns e as mais faladas do mundo, não interessam muito para aqui, são as edições a Oriente, onde há edições em mandarim ou em coreano do Sul, que não sei se no Norte se fala a mesma língua, deve ser uma língua mais apertada. Mas é muito engraçado ver um livro meu que eu não consigo ler. Isso é que tem a piada, não é? Tu pegas um livro e descobres lá em pequenininho está Alexandre Honrado, para eles não interessa para nada, não sabem lá quem é o tipo que faz aquilo, mas a história, isso é que é o encantatório de quem escreve, a história chega a uma plateia de pessoas que nem têm as referências da tua cultura. Porque pensas no Oriente, não é propriamente a mesma cultura, mas que essa linguagem universal em que as crianças, neste caso são livros infantis, as crianças pegam na mesma capacidade do encantatório do livro, ou do que há nele de maravilhoso, ou que há nele de contacto fantástico, ou no que há nele de envolvimento e de intenção da companhia que o livro pode fazer a uma criança, que é extraordinário. Tanto pode acontecer na criança de Portugal, e o mesmo autor pode levar o mesmo tipo de mensagem a uma criança do Oriente. Isso para mim é uma descoberta fantástica. Ou como é que o escritor, no teu caso, concretamente, como é que consegue controlar, se é que controla, a verdade da escrita que é passada para outra língua? Tu tens aqui... No caso da tradução, é isso que dizes? Exatamente.
É tens assim, aqui um sentido eu, como nesta todos os escrita. portugueses, desenrasco-me bem quando o livro, ou quando o texto que eu faço, é em francês, inglês ou Não, italiano está bem, ou mas isso castelhano. Desenrasco-me essas bastante línguas bem ainda vamos... nessas línguas controláveis. Controláveis para a pequena cultura que possa ter, para as controlar, que é a minha. Mas, quando o livro vai para outros sítios, como é o Oriente, tenho que incorrer sempre no benefício da Tens de dúvida. confiar no Tenho tradutor. que confiar no tradutor. Acontece que eu estive em alguns países em que o tradutor estava ao meu lado e estava a fazer tradução simultânea e eu estava a falar com crianças que dominavam língua que eu não dominava e que ele estava a tentar explicar-me o que é que elas diziam e eu ia respondendo às perguntas e ele ia, inclusivamente, contava a história tal como a tinha traduzido e falou comigo muitas vezes enquanto houve o processo de tradução. Essa confiança é fundamental, mas também é fundamental uma outra coisa. Se eu lançar uma pista de imaginário, uma pista de trabalho para a criança, o livro deixa de ser meu a partir da altura em que está na rua. E se ele estiver com algumas nuances próprias da terra, então teve ali um caminho que foi para uma referência coreana e não uma referência portuguesa. Que normalmente eu não uso muito referências locais. O meu país é um sítio que eu adoro, mas que eu não uso exatamente como o grande cenário das minhas escritas. Não é exatamente isso. Tento uma escrita de alguma forma universal sempre, mesmo pelos valores e pelas coisas que tento levar às crianças. Mas quando eu chego a um país e sei que o livro transcendeu a própria capa e começou na última página a ser interpretado pelas crianças, a ter outro tipo de coisas, em que elas constroem as coisas mais delirantes, fazem trabalhos sobre os livros, fazem construções a 3 dimensões do próprio livro, fazem filmes, fazem peças de teatro, fazem manifestações radiofónicas, fazem de todo o tipo de trabalho sobre aquilo que eu lhes dei como pista. Aí eu acho que cumpri a minha função, não só como escritor para os mais novos, em que a componente didática é extremamente interessante, alta e prioritária. A receptividade que vais tendo nas escolas, sei, e tu tens transmitido isso, é muito favorável. E dos adultos? Tu também tens escrita para adultos? Tenho muita, e eu faço sempre esta distinção desta forma. Eu escrevo para os mais pequenos, depois escrevo para os adolescentes, depois escrevo para os adultos. Se é que uma escrita de adulto não cria aqui uma marca um bocado estranha, escrever para adultos parece aquelas linhas eróticas que andam por aí. Não é isso que eu faço. Para adultos Não é isso que eu faço. Não tem a ver com as reservas. Não faço aquelas coisas, sombras de Grey, como é que é aquilo. Não é isso. Não, É isso que eu escrevo. também Mas não quando por exemplo, deixa-me sentido dizer-te só um caso dos muito, meus muito... adultos. Exatamente. Mas só um caso muito óbvio. Acabou de sair a 3ª edição dos Venturosos, que é um livro que eu acho dos mais com mais humor daqueles que eu tenho escrito. Passa-se numa época aproximada da corte do rei Dom Manuel, mas é muito para tu divertires com o livro. E é mesmo um livro de entretenimento e é um livro para adultos, para nós nos divertirmos todos. É começar por mim, que eu me divirto muito a escrever. Fantasia completamente. Sim, e distorço Que completamente. é, misturas fantasia com realidade. Sim, completamente. E não quero ser um escritor realista de história naquele livro que darei quando faço trabalhos de outra área. Mas repara, vai em 3ª edição, é um livro que tem uma carreira fantástica, etc. Quem o comprou, não faço ideia. O adulto dá-me 2 palmadas nas costas, diz parabéns, já sei que tem um livro novo e eu nunca sei quem é aquele leitor, a não ser que por alguma razão eu vá descobri-lo ou que faça alguma conferência sobre o livro ou que seja convidado para algumas coisas como tenho sido tantas vezes. Mas ao contrário das crianças. As crianças aproximam-se, as crianças deixam recados, as crianças mandam cartas, as crianças tentam contactar a editora, as crianças têm coisas preparadas quando eu vou às escolas, as crianças têm trabalhos, eu entro nas escolas, tenho logo a minha fotografia à porta e depois começo por aqueles corredores com trabalhos na parede, com coisas das mais diversificadas, das mais diversas e sinto-me encantado pelo efeito. Mas sei quem é o meu público-alvo, como é que ele reage, o que é que ele acha e a sinceridade quase cruel de dizer tu devias ter morto não sei quem naquela página ou não devias ter morto não sei quem na outra página e é que eu nem sou um escritor de matar muita gente nas páginas, mas pronto. E dão-me sugestões ou instruções para a minha escrita futura. Ou dizem tens que fazer um livro na minha escola em que eu entro e está ali aquele que faz não sei o quê e o outro tem aquele nome e tens que pôr não sei o que mais. É um entrar no caldo que ainda está quente e descobrir que sou parte daquela sopa e isto é extraordinário e estou ali com os mais novos a falar nisso. Quando é o meu contacto com o jovem, tenho uma outra relação, há um upgrade desta situação. É que o jovem já tem sentimentos a definirem-se de uma outra forma. Eu sei que o jogo que eu jogo da escrita não é para a idade deles.
ou não é para a minha idade, é para a idade deles. Não é um jogo que eu jogo para a minha idade. Estou a entrar num campeonato que não é o meu, que é a cultura, a informação, que é a transformação, que é a transformação social, sentimental de um jovem na sua fase de transição. E aí eu tenho que respeitar imenso, até numa sociedade em que temos cada vez menos rituais de iniciação, rituais de passagem, como tínhamos na minha própria geração, perceber que aqueles jovens são sacos de problemas com pernas, à partida, que estão a ver o mundo à sua volta a formar-se como uma coisa hostil e que têm todos os problemas e nos seus conflitos têm os conflitos interiores, os conflitos com os pais, os conflitos com a escola, os conflitos com a autoridade, os conflitos com a vida em redor e que eu vou tentar estar ao nível deles, escrevendo para eles. Nessa altura, eles confiam em mim de tal maneira que me contam as suas próprias histórias. E trazem-me as coisas mais extraordinárias, mais afetivas, mais difíceis às vezes de gerir, porque eu não tenho a vida deles, nem a idade deles, tenho que ter o respeito triplicado. Há uma diferença nisto. Para crianças eu escrevo de uma certa forma, em que escrevo em liberdade total. Eu posso ir pelo realismo, pelo maravilhoso, pelo fantástico. Para os jovens eu tenho que ter um respeito completamente diferente. São jovens adultos, eu não posso dizer vai por aqui, não posso manipulá-los, e depois para os adultos eu estou completamente à vontade. E essa é a diferença. Como é que tu engendras a história? Como é que a história aparece? Vamos lá ver, eu tenho que confessar que sou um invejoso terrível enfim, de cabeças que conseguem produzir histórias desta maneira. E isso para mim é algo misterioso. Como é que os neurónios se enquadram, se ajustam para produzir? Pensa nisto, eu só em duas etapas, para um livro e depois para 5 livros, que no fundo tem um bocadinho a ver com este primeiro livro que eu escrevi, só nesta etapa de 6 livros eu tenho 200 contos. 200. Estou a falar de 90 e tal livros, mas só em 6 livros tenho 200 histórias diferentes. Estamos a potenciar isto tudo para muito mais do que 100 histórias. Um dos livros estamos a falar, pelo menos um deles tem 100 histórias. E neste momento há uma editora que acaba de me dizer esta semana se eu quero fazer mais 100 para outra editora. Até me disse no início, vamos fazer um com 365. Eu disse, vocês são malucos, façam 300 que eu faço as 65. Mas acabaram de fazer esta proposta, você já fez este, já fez aquele, agora faça este. Porquê que não faz um para nós? Aquelas coisas de discos pedidos. E eu disse, vou refletir, e ainda estou a refletir. Já não me lembrava disso, e se não fosse esta entrevista. Mas como é que nasce uma história? As histórias nascem... o escritor é um aspirador, é uma esponja, é uma pessoa que se interessa pela vida que está à sua volta e que se interessa mesmo. E eu sou bisbilhoteiro, eu gosto mesmo de... Toda a vida à minha volta me interessa e tem sempre interesse. Há sempre uma razão para eu ter o interesse da captação do que está à volta. E o escritor depende muito das pessoas. Das formas de pensar, de sentir e de agir das pessoas. Daquilo que elas são na realidade. Daquilo que elas são na sua maldade, na sua construção, na sua destruição, naquilo que é a sua ausência, a sua apatia. As pessoas com quem eu lido todos os dias. Mais do que isso, eu sou capaz de me perder e andar atrás de uma pessoa que tem uma maneira de cochear, por exemplo. Ou de ver um gordo, como é que ele se senta, porque é sempre... Não há gente mais cómoda do que um gordo a sentar-se. É fantástico. O gordo acomoda-se, não se senta. E para tu descreveres isto com qualidade, tens que perceber que o teu sentido tem que estar apurado e tens que estar a descrever aquilo que estás a ver, primeiro para ti e depois quando fores a passar para um papel. Mas a história é a coisa mais ancestral, é a coisa mais antropologicamente mais explicável do mundo. É uma coisa que te interessa e que te interessa comunicar com os outros. Tem que ter princípio, um meio que seja dinâmico, que senão a pessoa não quer saber o fim, e um fim. E o fim, normalmente, só tem 2 expressões. Ou morreram todos e não aconteceu mais nada, pá, o fim é fechado, não queremos saber de mais nada, ou o fim ficou em aberto. Normalmente, isso é o fim que lixa o leitor. Ele que diz, pá, eu jogava que isto ia acabar, este tinha casado com o outro, tinha filhos, e acabou ali a história. Não, afinal ficou aberta, a porta ficou aberta para todas as soluções possíveis e imaginárias. Essa magia existe em toda a gente. Toda a gente chega à casa e diz, pá, vi agora um desastre brutal, pá, o gajo ia atravessar a rua, levou com uma coisa, não sei o quê. Era um tipo que vendia pizzas, caiu da moto e a pizza entrou dentro de uma janela e foi parar à boca da senhora e a senhora disse, que serviço tão rápido, ainda bem, vou dar uma gorjeta a este homem. E o homem estava caído à porta. E tudo isto, de repente, é a realidade e tu estás a contá-la da forma que tu inventas no momento. Mas mais do que isso, eu não invento no momento. É um bom exemplo. Eu tiro das coisas e escrevo a história aqui. Ando com muitas histórias sempre na cabeça. Quando a história me parece pronta, vai para o papel ou vai para o sítio, que normalmente é o computador, para onde eu despejo a história. Quando começas a escrever, tens a história toda desenhada.
raras vezes aconteceu o contrário. Portanto, posso dizer-te que, na maior parte dos casos, a história é estruturada na minha cabeça e acho que é o grande segredo. Normalmente, quando eu falo com os miúdos, digo sempre isto. Antes de responderem ao teste, faço uma estrutura. Eu quero dizer isto, isto e isto. Eu só tenho meia hora para fazer. E, portanto, a melhor é fazer uma estruturazinha e com essa estrutura ir caminhando. E se houver surpresas pelo caminho, é porque a própria história é surpreendente para todos, até para o autor. Se alguém morreu e não estavas à espera que ele morresse naquela altura, é porque alguém lhe deu um tiro à socapa. Assim, de repente, apareceu alguém e o castigou. Já é a segunda vez que eu dou assim, um exemplo de mau, que é mortes. E eu não falo muito até desse tipo de confrontos, embora às vezes seja necessário nas histórias. Mas é assim, o Nunca processo te é esse. aconteceu o herói morrer e a rapariga casar com o cavalo? Já me aconteceram coisas desse género. Há histórias minhas em que há um joelho de uma rapariga que se apaixona pelo joelho da mesma rapariga, o joelho do esquerdo apaixona-se pelo da direita, e a rapariga passa a andar, parece que anda de parentes, e anda por ali fora cheio de dificuldades. Há coisas que acontecem assim nas histórias, porque as histórias submetem-se a alguns princípios, nomeadamente aos princípios dos recursos estilísticos que tu tens à disposição. Elas podem ser surrealistas, elas podem ser realistas, elas podem ter outro tipo de caminhos e muitas vezes eu posso casar com o cavalo ou eu posso ser autor e entrar a meio da história e dizer parem lá personagens que eu sou o autor, também quero dar aqui a minha opinião. Já me aconteceu isso uma vez, pelo menos. Aliás, não é nada original. A coisa mais extraordinária é um homem que muda a ficção, e a ficção juvenil, chamado Mark Twain, que é um escritor norte-americano, que muda toda a ficção. Faz isso. E até faz mais do que isso. Num dos livros que escreve, diz: eu não sei como é que é de acabar esta história, acabem vocês. E acaba assim o livro. Olha, estou baralhado com aquilo que eu inventei. Bem, esse exemplo dos joelhos é certamente dedicado às modelos que andam aí nas passarelas a passar vestidinhos. A tropeçar vestidos. A tropeçar vestidos. Ora bem, no 25 de Abril, cheio de cravos, meu pai e minha mãe, que flor é aquela além? É a flor de onde viemos, que nome gostavas de lhe dar? Podes dar-lhe o nome que quiseres. Não houve aqui nenhuma intenção de poesia. Não, é assim. Mas há sempre poesia nas coisas quando as coisas são poesia. sentidas ou quando há um Claro sentimento presente. Mas tu também tens poesias. Também tenho poesias. Também tenho poesias. Eu normalmente acho que o poema. Eu tenho uma relação com o poema muito estranha. É assim, eu normalmente os meus poemas ofereço-os, dou-os, declamo em sítios ou faço intervenções em alguns sítios, ou nas bibliotecas acabo por interpretar poemas ou em tertúlias. O poema para mim é uma coisa muito livre. O meu poema tem duas características. Normalmente não tem título e normalmente não o vento para livro. Não o vento. É uma coisa que eu lanço ao vento. É uma forma. Há uma zona aqui minha que precisa de lançar um poema e faz um poema, e escreve o poema, partilha o poema, diz o poema. Aqui na TVL, no 25 de Abril, teremos um poema meu, lido por mim, que foi escrito espontaneamente para o 25 de Abril, chamado 25 de Abril. Aqui há provavelmente uma carga poética. Também por uma outra zona de análise que é evidente e emergente. É que estamos a falar do 25 de Abril. Repara só nisto. Entre 28 de maio de 1926 e o dia 25 de abril de 1974, passou-se um naco de tempo em que não tivemos um único dia de liberdade. O 25 de abril de 1974 é talvez o único dia dedicado à poesia da vida com mais expressão das gerações dos últimos 100 anos. E se tirares a poesia ao momento, fica uma coisa feia, fechada, sem flores. Não houve tiros, embora tenha havido 100 mil mortes até ao 25 de Abril nas guerras coloniais. Houve uma passagem em que uma senhora de repente começa a dar cravos no meio da rua e as pessoas tomaram como seu aquele símbolo. É tão poético isto. Se o vires de outra maneira, obviamente que perdes a poesia. A vida fica ainda mais escura. Exatamente, fica sem nada. Fica sem nada. Fica com muito pouco. Fica sem nada. Ela já tem tão pouco. Fica sem nada. Alexandre, muito obrigado. Eu espero que o livro venda muito, vai vender certamente. Já agora, diz, a propósito de vender muito.
Eu espero que seja muito Alexandre, conhecido. Assim, se vender muito ao pouco, sim. se É esse o andarem em muitas sentido. casas, muitas mãos, Sim, e muitas certo. escolas Eu e sei que é muitas esse o bibliotecas, sentimento. agrada-me bastante mais do que Mas, pensar é um êxito comercial. mas diz-me uma coisa, Eh, antes de acabarmos, deixa-me tocar-te neste ponto que também certamente toda a gente fala nele, mas também quero que fique aqui registado. Com tantas edições, com tantas publicações, com tantos livros, deves viver bem. Eu vivo muito bem. Posso dizer-te uma coisa, é assim, eu quando vejo que O escritor. Não, mas deixa-me dizer, eu vivo muito bem, eu como ainda todos os dias. Eu como ainda todos os dias. Num país em que conseguiram destruir postos de trabalho, conseguiram criar desemprego, conseguiram ir buscar dinheiro a pessoas reformadas para sustentar dívidas que essas pessoas nunca fizeram. Conseguiram a mentira de pensar, de dizer às pessoas, pensem que a culpa é vossa. Num país em que isto aconteceu, num país em que este livro, 25 de Abril, foi traído e atraiçoado por um tipo de modelo governamental que não conta com as pessoas, e as democracias são feitas pelas pessoas, não são feitas contra as pessoas, eu sou um privilegiado. Eu ainda como todos os dias. Posso comer menos do que comia, posso comer mal, nunca comi acima das minhas possibilidades, porque quase toda esta barriga vem de tratamentos de asma e não de outras coisas, mas sou um privilegiado em relação a isso. O facto de ter muitos livros, pensa, muitas das editoras onde os tinha faliram nos últimos anos. Quando nós dizemos o Alexandre Honrado tem 100 livros, pois tem, mas numa das editoras tinha quase 50 e ela faliu. E podemos pensar nisso de outras formas e pensar de outras maneiras. Agora, eu ainda como todos os dias. Não sei quantos dias mais, porque penso que este governo ainda vai durar mais uns tempos. Não sei quantos dias mais vou comer. Mas a verdade é que eu sou privilegiado em relação a alguns outros. E quando eu digo que há quase 2 milhões de pessoas, de pobres em Portugal, num país pequeníssimo, um país que é muito maior na diáspora do que aqui, localmente, quando eu vejo que é um país em que as pessoas dizem eu emigrei porque o meu governo é incompetente, o meu governo não cria, não lança, nem lança economia, não relança economia, não sabe fazer, não sabe criar, sabe tirar para pagar a coisas que, no fundo, são erros de gestão de 40 anos, porque a nossa democracia passou a ser uma democracia que é representada por alguns. Nós escolhemos quem queremos que nos represente e esses que nos representam nem sempre fazem a gestão que nós queremos das nossas coisas. E quando nos querem convencer que nós é que somos os culpados por isso, eu posso dizer, ainda sou um privilegiado. Ainda consigo comer todos os dias. E o problema é que esses 2 milhões de pobres são pobres mesmo. É que são pobres, efetivamente. São mesmo pobres. Eh, E a pobreza não é só comer todos os dias. não é só comer todos os dias. Há mais coisas. Há mais Há coisas. mais, A pessoa há que não mais, tem direito a este livro é há mais pobre. miséria A pessoa que não tem para além direito da a este livro pobreza. é pobre, por exemplo. Por exemplo. E se calhar há 3 anos atrás havia mais gente a ter direito a este livro. A ter este livro, não é? Não é a ter direito. Direito sempre tiveram. A ter este livro. E agora se calhar não tem este livro que não pode. Provavelmente há um outro fenómeno que vai acontecer, é que vai haver gente a olhar para este livro e a não perceber porque é que ele existe e a não perceber qual o seu significado e a pensar que gastou-se aqui tanto papel e tanta tinta e isto podia ser usado Mas de não, uma também não, forma... também não. Isso é a mesma coisa que este governo gostava que Estamos nós muito mal. pensássemos. Isso é a mesma Mas coisa. é, Isso é a mesma exatamente. coisa. Mas é isso É que dizer, és acontece. culpado, vives acima das tuas É isso que possibilidades. acontece. Até tens um livro, Este até livro está fizeste um acima livro. das tuas possibilidades. Está acima Não, não das está. nossas Não, possibilidades. não está. Esse livro espero que, se não puder estar na mão de todas as pessoas, que eu faça cópia pirata e que as entregue às pessoas e que descubra uma maneira de economia paralela para ele chegar às pessoas. Eu, Alexandre Honrado, esteve aqui comigo durante estes 30 e poucos minutos e aquilo que me resta é agradecer-lhe a presença aqui, mais do que isso, a amizade que ele tem tido para connosco e desejar-lhe que o 25 de Abril possa ser de facto a chave para abrir algumas cabeças que por aí andam bem fechadas. Alexandre, muito obrigado. Muito obrigado. Feliz 25 de Abril para ti. Igualmente para Muito ti obrigado. e para o teu livro. Até ao próximo Verbos e Letras.